E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dar umas dicas bem interessantes sobre a tradução para dublagem. Vou responder algumas perguntas que me fazem, por mais que façam o meu curso, ficam na dúvida e acabam perguntando novamente e, enfim, a gente está aqui para tirar dúvidas, não é mesmo? Uma questão aqui, eu vou ler aqui para vocês, né? É, tradução de documentários sobre carros, por exemplo. Aí você fala, cara, eu nunca traduzi nada de carro, eu não entendo nada sobre carros, como é que eu vou fazer? Bom, é difícil fazer pesquisa, mas hoje em dia o que a gente sabe é que existem muitas pesquisas por aí. O Google tá aí, a internet, com vários glossários, com várias indicações, com várias dicas para você. É claro que a gente precisa pesquisar sempre. E tem um detalhe: se você conhece um amigo que entende de carro, explora esse amigo. Aproveita essa chance, sabe? Porque assim você não vai ter problema. Você vai conseguir fazer um trabalho melhor. E é claro que para você ter um bom resultado, você realmente precisa fazer muita pesquisa. Cuidado quando você fizer pesquisas em sites que não são BR ou sites que não são .org. O melhor mesmo é você conseguir ir direto no site, talvez de uma empresa de carros, alguma coisa assim, que pode ter um glossário que vai te ajudar realmente a fazer uma tradução muito bem feita daqueles termos, ok? Bom, uma coisa, me perguntaram hoje, por exemplo, se o que eu preciso para ser tradutor de dublagem, o que eu preciso saber para fazer um curso de tradução para dublagem. Bom, a primeira coisa é você saber muito bem uma língua, um idioma que não é seu, né? Um idioma estrangeiro. Pode ser inglês, francês, espanhol, enfim, né? Mas você precisa saber muito bem, você precisa ser fluente em um outro idioma. Agora, o mais importante é você saber o português. A gente também fica na dúvida. Eu até hoje tenho as minhas dúvidas. Até hoje eu pesquiso o dicionário, até hoje eu procuro saber alguma coisa, ortografia. A gente sempre tem uma dúvida, ai meu Deus, como é que eu escrevo mesmo aquela palavra? Tem hífen, não tem hífen? Sabe? É tudo junto, é separado, né? A gente fica nessa dúvida assim, é muito comum. Não tem como a gente saber de tudo, mas a gente tem que pesquisar e procurar fazer da melhor maneira possível. Uma dica também, quando você está traduzindo para dublagem, você se pergunta, mas se é para dublagem, eu preciso escrever o português correto? Bom, vai depender muito do personagem. Você tem que pensar como é o personagem, é aquele quem. Quem fala? Como ele fala? É claro que se ele for um personagem, por exemplo, que no original seria, por exemplo, um texano falando, eu geralmente coloco que o personagem, em português, claro, falaria com o sotaque caipira. Mas eu não vou escrever o texto errado. Eu vou colocar o texto certo, correto, e eu vou colocar entre parênteses ali para o diretor que fala sotaque caipira. Às vezes eu posso colocar entre aspas nós vai, para dar uma ideia melhor, né? Mas a gente não pode sujar o texto. Eu não posso escrever tudo errado, por assim dizer. Deixa que o dublador vai fazer isso dentro do estúdio. Os dubladores são maravilhosos, eles são super competentes, eles sabem mil coisas. Você nem imagina o que um dublador sabe fazer. Claro que ele vai saber fazer um sotaque caipira. Então você não precisa escrever o texto daquela forma, com erros, por assim dizer. Por exemplo, eu já dublei no Gossip Girl, eu fazia a Princesa Sophie. A Princesa Sophie, ela falava inglês com sotaque em francês. Então, obviamente, eu tinha que fazer um português, falar um português com sotaque francês. Claro que o texto
Não precisava ser traduzido com aquele monte de Rzinho para... Enfim, o tradutor não tinha que fazer isso. O tradutor simplesmente vai fazer... Fez o quê? Fez a tradução normal, né? E eu coloquei um sotaque francês onde eu achava que alguma palavra poderia pesar um pouquinho mais, né? Nos R's, por exemplo. O francês pesa muito no R. E foi isso que eu fiz. Então, os dubladores sabem fazer isso muito bem. Muito bem, você pode não acreditar, mas é a verdade. Então, dentro do estúdio é que tudo vai ser resolvido. Você não precisa ajudar o dublador nessa forma. Basta indicar, mas, né? Fala com sotaque francês, sotaque alemão, japonês, enfim, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. A pergunta aqui seria uma dúvida. A interação entre dubladores e tradutores para dublagem durante o processo tradutório? Bom, não existe. Na verdade, existe, o ideal é ter uma interação do tradutor, não com o dublador, mas com o diretor de dublagem. Isso é legal, isso é importante a gente ter. Por quê? Porque podem ocorrer dúvidas, mas não na verdade as dúvidas vão acontecer com o diretor depois que você já fez a tradução e não durante a tradução. É claro que se o diretor trocar ideias com você depois que você traduziu, ligar para você, tentar tirar uma dúvida, porque é claro que podem acontecer dúvidas, é muito legal. Eu acho muito, muito importante o contato do diretor com o tradutor. Vocês não imaginam o quanto uma produção pode ficar bem melhor se acaso o diretor faz esse contato com o tradutor. E a gente se sente muito bem também, sabe? A gente se sente importante, né? Quando o diretor fala com você, tira dúvida. Por quê? Porque às vezes ele também ajuda. A gente entrega às vezes o trabalho tão rápido e o diretor pega uma falha sua, um erro. Então, o que acontece? Aquele erro vai ser corrigido e não é nenhuma ofensa, tá, gente? Um diretor falar com você, olha, não entendi a sua tradução. E você vai ler, você pensa, realmente tá assim, meio estranha essa tradução que eu fiz. Vamos fazer uma coisa melhor? Você vai fazer uma coisa melhor com o diretor. Você não pode simplesmente achar que isso é uma ofensa. Ah, mas o diretor deveria confiar mais no trabalho do tradutor. Sim, é claro que o tradutor tem que ser respeitado, mas a gente tem que ser humilde também, gente. Falta muito isso, às vezes, sabe? Você tem que ser humilde. Errou? Assuma o seu erro. E se você pode corrigir isso, tem coisa melhor do que você poder melhorar o seu trabalho? Não tem coisa melhor, sabe? E a gente aprende muito com os diretores, a gente aprende muito com os dubladores, a gente aprende com todos os colegas. Isso é muito importante sempre. Infelizmente, a gente não tem esse contato direto com todas as produções. Mas, se você conseguir fazer um trabalho, fazer uma tradução e ter esse contato com o diretor, vai ser assim, maravilhoso. Aqui uma outra pergunta. Como posso me encaminhar para este meio, né? O que é necessário para que eu possa prestar serviço a algum estúdio? Bom, é aquilo. Para você ser tradutor para dublagem, é bom você fazer um curso de tradução para dublagem, claro, porque existem regras, existem segredos, aquela metodologia total que você não pode simplesmente achar que pode ser um tradutor para dublagem porque você fala uma língua estrangeira, você fala outro idioma e pronto, estou pronto para traduzir para dublagem. Não, não é assim, sabe? Traduzir para dublagem requer muita técnica. Não é tão simples assim. Claro, fazendo um pouco de propaganda aqui, você pode fazer o meu curso na Estrada, a Escola de Tradução Audiovisual. O site é cursoestrada.com.br. Lá você tem os pares de língua inglês e português é comigo, tradução para dublagem. Se você for do espanhol, português, você vai fazer o curso com a Natália Estrela.
Também tem o de legendagem com a Débora Cornélio. Agora a gente também vai oferecer o curso de audiodescrição com a Lígia Ribeiro e a Luciane. E vamos também ter, para aqueles que às vezes me perguntam justamente isso, como eu começo na tradução? Eu não sei traduzir. Bom, você pode fazer um curso agora que a gente está oferecendo com a Isamara Lando. Eu não sei se vocês conhecem. A Isamara Lando é uma das grandes tradutoras brasileiras. Ela é a autora do livro Vocabulando, que é assim, livro de cabeceira de muitos tradutores, inclusive de mim. Eu tenho o Vocabulando. E ali ela vai dar um curso ensinando, dando vários textos, mostrando como traduzir. É uma boa prática para você começar. Depois você escolhe o curso que você quer fazer, claro. Mas é importante você estudar. É importante você fazer um curso. É importante você tirar dúvidas. Dúvidas sempre vão existir. Não adianta você achar que fez o curso e está pronto para ser um tradutor de dublagem. Não, existe prática, dedicação, isso é muito importante. Não adianta você fazer o curso e achar que agora eu começo a trabalhar e pronto. Não, você pode se sentir inseguro. Então, fez o curso, comece a tirar suas dúvidas. Para isso que a gente está, eu, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp do meu grupo Estrada, onde todos os meus ex-alunos que gostam de participar do grupo estão ali e a gente discute, tira dúvidas e tudo mais. Isso é importante, porque a dúvida é eterna, gente. Ela não acaba. Eu estou há 23 anos no mercado e eu continuo com dúvidas. Certas dúvidas não tenho como resolver. Então, o que eu faço? Falo com o cliente. Não tem pessoa melhor para responder à sua dúvida do que o cliente. Existem detalhes que cada cliente exige que eu, por exemplo, não posso responder para o meu aluno. Ele pode pegar um cliente que vai exigir uma coisa que eu não peguei ainda nesse tempo todo. Pode acontecer. E assim como eu fico na dúvida. Escuta, o cliente às vezes quer um modelo diferente. Então você tem que pedir um modelo diferente para ele. Olha, qual é o modelo que você usa? Como é que você faz? Ah, você quer isso, você quer aquilo, você quer a minutagem, você não quer a minutagem? Tem cliente que exige a minutagem de todas as falas. Tem cliente que não exige minutagem de nenhuma fala. Tem cliente que pede para você colocar as reações de um jeito e outros de outra. Enfim, tem 1000 detalhes que isso você vai aprender fazendo um curso. Talvez fique até estranho eu falar para você aqui dessas coisas, falando de reações, falando de vozerio e tudo mais. Pode confundir um pouco sua cabeça, mas o que é isso? Realmente, só fazendo o curso para você entender melhor isso, tá? Uma boa dica também que eu tenho se você não entende nada de dublagem, nunca ouviu falar, bom, eu tenho aqui o primeiro passo, tá? Eu escrevi esse livro aqui, o processo de tradução para dublagem, né, brasileira, não é só para dublagem, brasileira, que te dá muitas dicas, e isso aqui faz o quê? Te dá um conhecimento melhor dos termos que a gente usa na dublagem. Depois que você ler o livro, com certeza, quando você for fazer o curso, vai estar muito mais claro para você, sabe? Você não vai estar assim perdido no que eu estiver falando. É muito legal isso também. É claro que durante o curso também eu vou estar ensinando tudo isso, mas é um complemento, eu diria assim. Vamos a outra pergunta aqui, uma dúvida? Olha só, uma coisa que me fica aqui, pulga atrás da orelha, é o seguinte: os dubladores têm autonomia para trocar algumas palavras, frase do roteiro traduzido, caso percebam que não cai bem naquela cena, caso a tradução seja muito curta ou longa, a fala, né? Percebam que está errado, enfim. Ele fala aqui: vejo muitos casos de dublagens com alguns errinhos bobos e fico me perguntando se os dubladores deixam passar ou se devem mesmo seguir rigorosamente o roteiro. Gente, não existe tradução perfeita. Não existe. Tá? A sua tradução, por melhor que ela seja, ela sempre vai ser alterada no estúdio. Sempre. Não tem como não alterar.
Até quando às vezes eu faço uma tradução e dublo uma tradução que eu fiz, às vezes o diretor me escala para fazer alguma coisa que eu fiz, que eu traduzi, eu chego no estúdio e mudo a minha tradução. Porque naquele momento eu pensei de um jeito, mas no estúdio eu já estou pensando de outro. Então acontece também com o dublador, com o diretor, quem às vezes até o técnico, ele dá uma opinião. Muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, essas opiniões são para melhorar, tá? Eles têm sugestões bem interessantes, mas sempre tem o risco também de fazer uma alteração no texto, não que melhore o texto, mas que erre a tradução. Aí o que acontece? Vai ser dublado, vai ser levado para o cliente vai fazer a revisão da dublagem e ele vai ver que aquela coisa que foi dublada ali, aquela cena que foi dublada, aquela frase, alguma coisa ali, ele vai considerar como erro. Não é aquilo que ele queria. Ele queria assado, não assim, ele queria assado. Volta para a empresa. Mas a empresa manda para quem? Para você, claro. Você é o primeiro a receber esses erros. O erro vai ser sempre do dublador. Desculpe, do tradutor, não do dublador. Então, o que acontece? Aí você vai olhar lá o seu script. O seu script está exatamente com a tradução que o cliente pediu para ser dublado. Você tem aí a sua defesa. Você olha, a minha tradução foi exatamente o que o cliente quer. Não foi o que foi dublado. Provavelmente foi trocado no estúdio. Então, assim, acontece de ser para melhor ou de não ser. Mas, no geral, eu diria que as trocas são para melhor. Por que existem essas trocas? Não é porque você traduziu errado, mas a sua opção não está batendo ali com o sincronismo, sabe? Com o sincronismo labial, por exemplo. Nós temos 3 sincronismos. O labial, né? O bilabial. Nós temos que é as tônicas e átonas, né? A, O. E temos as bilabiais, né? P, B, M. Então, isso tudo, imagina numa cena, em on, se você fala e o cara fala, what's that? Aí você traduziu lá, o que é isso? Não vai bater. Então, você troca para alguma coisa, que coisa é essa? Faz alguma coisa diferente. Então, é importante prestar atenção. Mas para entender do que é sincronismo, esses sincronismos, também tem o isocronismo, que é a entrada e a saída de fala, justamente para a fala não ficar muito grande ou muito curta. Isso você aprende no curso, aprendendo os três tipos de sincronismo que existem. Então, não tem como, voltando, não tem como o dublador obedecer aquilo, a toda a sua tradução. O que eu digo é o seguinte, se a sua tradução é pouco mudada, palmas para você. Você pode ter certeza que você fez uma excelente tradução. Agora, se a sua tradução, ou seja, o seu script lá dentro do estúdio é rabiscado demais, aí não ficou legal. Precisa melhorar. Mais uma perguntinha. As empresas contratam tradutores? Nós somos freelancers, gente. Não existe uma tradução, um tradutor que vai ter uma carteira assinada. Isso não existe. Nós somos freelancers, então você trabalha, assina um termo de confidencialidade para todos os trabalhos que você fizer, entrega, e a validade aí desse termo que você assinou é pelo menos 70 anos. Ou seja, no meu caso, eu não vou viver mais 70 anos, então eu não vou chegar até lá. Fica aí para a próxima geração. Então, vamos ver mais uma coisa aqui. Olha só, por que na tradução de um filme, por exemplo, a dublagem e a legendagem são diferentes? Não seria mais viável utilizar uma tradução para ambas? Claro que seria. Mas, gente, é o seguinte, dublagem é uma coisa, legendagem é outra. Por mais que seja o mesmo tradutor, eu, por exemplo, eu já fiz vários filmes, né, que eu fiz a tradução para a dublagem
e também fiz a tradução para a legendagem desse mesmo filme. Só que, quando você faz a tradução para dublagem, você tem que pensar naqueles sincronismos que eu falei para você. Quando você faz a legendagem, você tem que pensar em número de caracteres, no tempo que você tem. Enfim, você depende de um software para fazer aquela legenda. Então, você às vezes tem que resumir aquela fala. Então, não dá para você usar a mesma frase que você fez na dublagem, você fazer na legenda. Você tem que resumir. E para resumir, você tem que transformar o texto um pouco. Então, não vai ser igual. No geral, eu diria que você tem uma grande porcentagem de que ficaria realmente igual, né? A dublagem com a legendagem. Mas em determinados momentos, em determinadas cenas, em determinadas situações, não vai dar para você fazer a mesma coisa. Você vai mudar vai mudar. Agora, acontece que muitas vezes o produtor, ele vai contratar a empresa de dublagem, que vai contratar um tradutor de dublagem, e ele vai contratar uma empresa de legendagem que vai contratar o legendador. Então, são pessoas diferentes, tradutores diferentes e que não estão em contato. Então, não dá para a gente fazer uma tradução igual. Daí, essa diferença. Ou seja, nós temos duas opções. O tradutor ser outro, um para legendagem, outro para dublagem, ou o problema da questão do método, porque são coisas diferentes. Legendagem e dublagem não é a mesma coisa. Não dá para fazer as coisas iguais. Outra coisa, nos filmes dublados, claro que há uma sincronia entre a tradução e a movimentação labial dos personagens. Esse processo é feito pelo tradutor ou o ajuste é realizado pelo diretor de dublagem. Bom, o que eu entendo aqui, na verdade, é a questão dos sincronismos que eu falei para você. Não dá para você pensar em tudo ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, o tradutor de dublagem, ele na verdade faz tudo. Ele faz a tradução, a adaptação. É nessa adaptação que você tem que prestar atenção nos sincronismos, em tudo mais. Se fosse lá fora na Europa, por exemplo, né, os países que a gente chama de FIGs, que é França, Itália, Alemanha e Espanha, eles têm o tradutor, que faz uma tradução bruta, e você tem o adaptador. O adaptador é que faz a coisa mais importante, que é colocar o texto mais limpo, fluindo da melhor maneira possível. Mas a gente não tem isso aqui. A gente é que faz tudo isso. Então, quando você está traduzindo, você tem que já ir pensando no sincronismo, pensando nos sincronismos, no labial, no isocronismo. Aí eu esqueci de falar para vocês do sincronismo cinético. O que é o sincronismo cinético? Ele é o sincronismo que está relacionado com o movimento do personagem. Às vezes, você pode usar isso em benefício da tradução. O movimento dele indica melhor uma frase que você pode colocar ali, tá? Ou seja, é a imagem. Ela te ajuda a fazer uma tradução melhor. Imagem é tudo, tá? Às vezes, a gente não deve confiar no script, tá? Hoje mesmo, numa tradução, no script estava o ano 1908. E o que o cara estava falando? 1809. Então, tem um errinho aí. A gente tem que pensar, a gente vai traduzir, se você não presta atenção, vai lá no script, coloca lá 1908, e na verdade era 1809. E você pode acabar deixando passar. Imagina a diferença de data. Dá um erro. O erro é retake. Vai voltar para o estúdio para fazer a coisa certa. Então, a gente é responsável por tudo isso, por todos esses detalhes. Não é, na verdade, o diretor de dublagem que faz isso. É aquilo que eu falei antes para vocês, das mudanças que o diretor, o dublador, até o técnico pode fazer. Mas o ideal é que a gente não... que eles, né, não façam tantas mudanças, tantas trocas assim. Bom, o vídeo está ficando um pouquinho grande
E eu vou deixar para uma próxima vez falar sobre outros detalhes da dublagem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas e fica aí mais uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês, que é fazer um curso de tradução para dublagem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Qualquer coisa, você se interessando pelo curso, acesse cursoestrada.com.br e a gente vai estar caminhando junto daqui a pouco.